Os sindicatos dos servidores públicos de Rondônia vêm a público manifestar o repúdio de todas as categorias ao governo federal pela interpretação tendenciosa da emenda constitucional 60, que garante a transposição de servidores para os quadros da União. Em reunião, o governo federal informou seu entendimento de que a transposição será até 1987, com salário do Estado, inclusive para os militares. Nem assim o governo publica o parecer jurídico ou a instrução normativa. Com isso, a União volta atrás e desconsidera toda a negociação que comprovou o direito dos servidores até 1991, inclusive compromisso público da presidente Dilma, que em 2011 esteve em Rondônia e se dirigiu aos servidores como senhores funcionários e funcionárias públicas, agora funcionários federais. Todas as medidas necessárias foram adotadas pelos sindicatos no sentido de garantir os direitos dos servidores contratados até 1991. Os sindicatos repudiam o desrespeito do governo federal contra Rondônia e conclamam os servidores e toda a sociedade para participarem de uma reação institucional do povo de Rondônia contra essa injustiça. Programa Movimento Sindical. Apoio: Sintero, Sinjur, Sincipol, Sindisaúde, Sindicer, Asper, Sincempro, Simporo e CUT. Programa Movimento Sindical. Olá, bom dia. A esperança não murcha, ela não cansa. Também não sucumbe à crença. Vão-se os sonhos nas asas da descrença, voltam sonhos nas asas da esperança. A verdadeira esperança é uma qualidade, uma determinação heróica da alma. E a mais elevada forma de esperança é ter superado o desespero. Devemos aceitar a decepção finita, mas nunca perder a esperança infinita. E lembre-se, para encontrar a esperança, é necessário ir além do desespero. Está começando o programa Movimento Sindical. No programa de hoje, você vai ver como foi a movimentação dos sindicalistas e da bancada federal em Brasília na luta pela transposição. Nós vamos mostrar a reunião no Palácio do Planalto, onde o governo federal joga um balde de água fria na transposição. Servidores do Poder Judiciário começam a falar em greve. A categoria não está satisfeita com o tratamento que vem recebendo do Tribunal de Justiça. Cresce a greve dos servidores federais. Mais categorias aderem à paralisação, que não tem prazo para terminar. Servidores da saúde recebem neste mês o primeiro reajuste salarial, resultado da greve. E o Sindisaúde discute o plano de carreira da categoria. E uma denúncia grave. O DR estaria ignorando o termo de ajuste de conduta do Ministério Público e descumprindo ordem judicial. O Simporo filmou vários flagrantes de tratamento desumano aos servidores nos canteiros de obras. Tudo isso e muito mais, você vê agora no programa Movimento Sindical. Programa Movimento Sindical. Vamos começar o programa de hoje com uma denúncia grave. Vários flagrantes captados pelo Simporo demonstram que o DR não estaria cumprindo um termo de ajuste de conduta e uma decisão judicial que garante tratamento humano aos trabalhadores nos canteiros de obras. Os operários fazem refeições no mato, recebem comida de qualidade duvidosa e não têm equipamentos de proteção adequados. A direção do Simporo visitou vários canteiros de obras e o descaso com os trabalhadores é o mesmo. As denúncias contra o DR são muitas e são antigas. O Departamento de Estradas de Rodagem, órgão do governo do estado, sempre foi usado como cabide de emprego e já teve quase a totalidade de seus funcionários composta por trabalhadores contratados por CDS, com cargos comissionados, sem concurso público. Sem estabilidade e temendo perder o emprego, os funcionários se submetem à falta de condições no trabalho. Depois de uma denúncia do Simporo, no dia 26 de julho de 2007, a diretoria do DR teve que assinar um termo de compromisso de ajustamento de conduta perante o Ministério Público do Trabalho. O órgão tinha que cumprir 13 itens e comprovar o cumprimento no prazo de 90 dias. Em caso de descumprimento, o DR teria que pagar uma multa de R$50 mil, mais R$500 por trabalhador prejudicado e por cláusula desrespeitada. Entre os itens que o DR deveria cumprir
estavam a elaboração de laudos de periculosidade e insalubridade nos locais de trabalho, a garantia do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, a implementação do Programa de Prevenção aos Riscos Ambientais, a implantação de CIPA, o fornecimento de equipamento de proteção individual, manter boas condições de higiene e limpeza, disponibilizar banheiros químicos, oferecer transporte coletivo com segurança, não permitir o excesso de horas de trabalho, obedecer os horários de descanso e respeitar os intervalos para refeições, além de não permitir o assédio moral. O DER nunca comprovou o cumprimento desses itens. A pedido do Simporo, o TAC foi executado 5 anos depois, agora em julho de 2012. Para surpresa de todos, na audiência de conciliação, o DER informou que ainda estava tentando resolver os problemas que deveria ter resolvido em 90 dias. Em recente visita aos canteiros de obras, o Simporo constatou vários flagrantes de desrespeito ao TAC e aos trabalhadores. Este operário trabalha de bermuda, calçando chinelos, sem equipamentos de segurança. O caminhão utilizado nas estradas não oferece as mínimas condições de segurança, trafega com lanternas quebradas, para-choque danificado e instalações elétricas precárias. Os trabalhadores fazem as refeições no mato, na poeira, sem as mínimas condições de higiene. Higiene que também não existe no local onde as refeições são preparadas. Os mantimentos são estocados no chão, sujeitos à contaminação. Para o presidente do Simporo, o Departamento de Estradas de Rodagem está agindo com descaso aos trabalhadores e desrespeitando o Ministério Público e a Justiça. Presidente, nós vimos agora na reportagem tudo o que está acontecendo. A demonstração, a prova de que o DER não está cumprindo nem o TAC, nem decisão judicial, está desrespeitando os trabalhadores. Qual, então, é a providência do sindicato nesse sentido? Bom, mais uma vez, nós estamos indo ao Ministério Público do Trabalho para mostrar que realmente isso não está acontecendo, eles não estão cumprindo o TAC. É uma ação judicial, né? Lamentavelmente, eles não estão preocupados com o trabalhador e nós estamos insistindo que o Ministério Público venha fiscalizar, como está vindo, o Ministério Público está atento, está fiscalizando, mas infelizmente eles estão relutando em não cumprir a decisão judicial. Isso é muito grave, quem perde com isso é o trabalhador e nós, quanto sindicato, nós temos que realmente buscar o direito do trabalhador. E é isso que eu faço, incansavelmente. O sindicato também tem cobrado do próprio DR? Olha, o sindicato, inclusive agora recentemente que eu fui no interior, constatei todas essas irregularidades. Já pensou o trabalhador não ter água potável para beber? Se quiser beber uma água tem que buscar num posto, em algum lugar. Isso é lamentável, né? O pessoal já sofre na poeira, no sol, de qualquer jeito. E até para tomar uma água, a água é vida. E é necessário que o DR tenha esse compromisso com o trabalhador. Isso é o mínimo que tem que se fazer. E o mínimo não está sendo feito. E eu acho isso um absurdo, eu estou repudiando isso. E cobrei realmente, eu mandei um ofício recentemente para o Dr. Lúcio Moschini, pedindo providência, que tem até carro oficial lá, caçamba, sem sinalização. Isso é um absurdo. Na estrada, uma caçamba sem sinalização, por quê? Pode ocasionar um acidente a terceiro, e isso aí, quem vai pagar esse danos? É o povo, nós que pagamos com impostos. Então, lamentavelmente, a gente espera que o doutor Lúcio Moschini venha realmente resolver esse problema, que é um problema grave e que está afetando os servidores, a categoria. Termina dia 30 de outubro o prazo para o governo do Estado enviar à Assembleia Legislativa o projeto de lei do Plano de Carreira dos Servidores da Saúde. Esse prazo foi estabelecido em audiência de conciliação, quando também foi definido o reajuste salarial da categoria. Nesse mês de agosto, os servidores recebem a primeira parcela do aumento de 7,5%. O presidente do Sindisaúde, Caio Marim, explica como está a discussão do plano de carreira e também fala sobre o aumento salarial. Então, já tivemos verificando lá na folha de pagamento, né, a implantação de 2,5%, referente à primeira parcela do aumento de 7,5%, já está sendo implantado, já foi implantado para o mês de agosto. Então, o servidor da saúde terá 2,5% de aumento nos seus vencimentos esse mês de agosto. E o restante? O restante vem em novembro e fevereiro do ano que vem. Bom,
Bom, enquanto isso, o sindicato também está discutindo com os servidores o plano de carreira, que é outro item daquele acordo com o governo. Como é que está essa situação? Então, estamos chamando os servidores aí para a gente discutir, né, a questão do plano de carreira, tendo em vista que o governo se comprometeu lá na audiência de apresentar esse plano de carreira até o dia 30 de outubro para votação na Assembleia Legislativa. Nós continuamos com a mesma tabela que foi apresentada na época, estamos chamando nossos filiados e explicando que qualquer alteração que essa tabela venha a sofrer, o governo vai ter que chamar o sindicato para estudar juntos essa alteração. A greve dos servidores federais cresce a cada dia. Em vários estados, o movimento ganhou a adesão dos servidores da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal e dos funcionários da Receita Federal. Aqui em Rondônia, a greve tem o apoio do Sindicef. Nesta semana, depois de participar de todas as atividades da greve, o Sindicef promoveu um encontro entre as categorias grevistas. A gente hoje nós estamos fechando aqui com um almoço, né, para os órgãos que estão em greve, né, mas continua nos 7 órgãos hoje, a greve continua forte e nós estamos aqui também com essa reunião hoje com os companheiros que estão em greve para o grande dia do ato do dia 15, né, que vai ser quarta-feira. Então nós já estamos tirando de estratégia aqui para o dia 15, mas desde já a gente quer convidar os companheiros para que venha dia 15 para o Sindicef dali da Marechal Deodoro, com o Almirante Barroso, aonde vai haver uma grande concentração a partir das 8 horas da manhã. Quais são os órgãos que estão em greve hoje em Rondônia? Olha, hoje nós temos INCRA, FUNASA, nós temos a Anvisa, temos Ministério da Saúde, Ministério do Trabalho e os auditores fiscais do MTE. Bom, e qual que é a perspectiva, então, desse movimento para os próximos dias? Olha, a gente acredita que quarta-feira a gente já tem uma resposta a nível nacional do governo federal, aonde vai apresentar a nossa contraproposta, né? Então a gente espera que até quarta-feira realmente saia essa proposta e para que aí encerre logo esse movimento de greve. É isso que a gente quer. Agora, enquanto o governo federal estiver batendo, jogando duro com os funcionalismo público, pode ter certeza que a greve vai continuar. A greve ela tem crescido diante da intransigência do governo de não nos acenar com algo mais seguro, embora a presidenta tenha anunciado em breve um percentual que não vai atingir a todas as categorias, mas mesmo assim a categoria permanece unida. Acho que houve uma provocação com esse retardamento do anúncio e com isso os servidores se empenharam mais na luta e hoje estão mais dispostos a continuar com o movimento até que o governo acene com um percentual de reajuste, aí, uma política salarial e a data base aí, a partir do próximo ano. No âmbito nacional, outras categorias estão entrando em greve, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Receita Federal e em Rondônia. Olha, em Rondônia a gente tem a passo de tartaruga ainda, realmente esse movimento está um pouco precisa se fortalecer mais, ser mais divulgado, mas isso tem ajudado muito a motivação dos outros órgãos, até porque são órgãos estratégicos e quando eles fazem greve, você percebe isso com maior visibilidade. E nós entendemos que isso só tem reforçado o nosso movimento. Eu acredito que no dia 17 a gente terá uma resposta definitiva para o movimento, aí sim poderemos voltar às atividades normais. O Rondônia, como todos os estados do Brasil, exceto um estado, todos estão em greve. Quando não tem todos os órgãos, mas tem alguns órgãos que estão em greve. É uma da greve mais forte dos últimos tempos em todo o país. E não tem que ser diferente, porque hoje, não sei se você viu na hora online, um dos parlamentares e a Justiça vai ter, Poder Judiciário e Legislativo, vão ter 140%, para os servidores é zero. É uma questão de se indignar. Não dá para continuar assim. Nós esperamos que o governo, nessa semana, que é uma semana decisiva, ele nos apresente proposta. Tanto para todas as categorias que estão em greve, principalmente que é a nossa da base da Condicef. Estamos apresentando Programa Movimento Sindical.
Os sindicatos dos servidores públicos de Rondônia vêm a público manifestar o repúdio de todas as categorias ao governo federal pela interpretação tendenciosa da emenda constitucional 60, que garante a transposição de servidores para os quadros da União. Em reunião, o governo federal informou seu entendimento de que a transposição será até 1987, com salário do Estado, inclusive para os militares. Nem assim o governo publica o parecer jurídico ou a instrução normativa. Com isso, a União volta atrás e desconsidera toda a negociação que comprovou o direito dos servidores até 1991, inclusive compromisso público da presidente Dilma, que em 2011 esteve em Rondônia e se dirigiu aos servidores como senhores funcionários e funcionárias públicas, agora funcionários federais. Todas as medidas necessárias foram adotadas pelos sindicatos no sentido de garantir os direitos dos servidores contratados até 1991. Os sindicatos repudiam o desrespeito do governo federal contra Rondônia e conclamam os servidores e toda a sociedade para participarem de uma reação institucional do povo de Rondônia contra essa injustiça. Programa Movimento Sindical. Apoio: Sinter, Sinjur, Sincipol, Sindisaúde, Sindicer, Asper, Sincempro, Simporo e CUT. Voltamos a apresentar Programa Movimento Sindical. Estamos de volta com o programa Movimento Sindical. Os servidores do Poder Judiciário já começam a falar em greve. Eles estão insatisfeitos porque não estão sendo atendidos em suas reivindicações. Uma dessas reivindicações é o pagamento da ação dos 89%. Outro ponto que não agrada a categoria é a questão do horário de trabalho. O Sinjur fez uma assembleia segunda-feira em frente ao prédio do TJ, em Porto Velho, para discutir o assunto. Outra assembleia está marcada para esta segunda-feira, quando deverá ser definida a questão do horário. Os servidores temem que o tribunal estabeleça um horário prejudicial à categoria. De acordo com algumas denúncias, a administração do Tribunal de Justiça teria trabalhado para que a Centram proibisse a realização de assembleia na rua. Por isso, os servidores do Poder Judiciário passaram a se reunir na calçada e na escadaria do tribunal. Desde o início do ano, a direção do sindicato vinha dialogando com a administração do tribunal para o atendimento das reivindicações dos servidores. Mas, na hora que o Sinjur cobrou resultados, esse diálogo ficou mais difícil. O Sinjur cobra, basicamente, o pagamento da ação dos 89% e a definição de uma jornada de trabalho que não seja prejudicial aos servidores. Na próxima semana, pelo menos um desses itens deve ser definido. Por isso, o Sinjur está convocando os servidores para uma nova assembleia nesta segunda-feira. A união é fundamental para qualquer movimento sindical, né? Sem a categoria, sem a união da categoria, não chegamos a um objetivo. Fica difícil. A categoria é um elo, né? É como se fosse uma corrente. Se um elo quebrar, então a corrente fica frágil. Então é preciso que cada um venha, né, que busque o seu direito, né? Um povo consciente, né, é o maior medo de um governo mal intencionado. Então, cada vez mais é preciso que a categoria tenha essa consciência. Por quê? Porque se o governo pensa, né, em fazer algo ruim para o servidor, né, com a categoria consciente e unida, fica mais difícil. Então, eu peço aos colegas que venham para a Assembleia. São assuntos que vai de interesse da categoria, que digamos, o horário que mexe com a vida da sua família, mexe com os seus planos, né? Muda toda uma sistemática que o servidor está acostumado a fazer. Então, venha, participe, né? Precisamos de cada um para somar. Essa nova Assembleia foi uma decisão da Assembleia que foi realizada na segunda-feira, dia 6, por conta do inconformismo que todos os servidores estão passando diante das inúmeras decisões e inúmeras pressões que a administração está fazendo. Nós estamos fazendo mais essa Assembleia por conta de segunda-feira ter uma votação do Pleno Administrativo que decidirá sobre o nosso horário. Mas nós já sabemos de bastidores, inclusive estivemos lá, hoje estavam todos os desembargadores reunidos na presidência, que o horário será de 2 turnos, não contemplará de forma alguma e sim prejudicará mais ainda
o servidor, fazendo com que ele volte 2 horários. Fomos surpreendidos com uma forma que nós acreditamos que foi um retrocesso, porque em contato com a administração do Tribunal de Justiça, enquanto juízes auxiliares, nós tínhamos, a partir daquela reunião do dia 20 de julho, nós tínhamos caminhado bem em algumas situações, né? Trazendo sobre, inclusive estabelecendo datas, né? Os adicionais de qualificação, a questão do adicional de periculosidade do ex-comissário, né? Inclusive colocando a sua implementação já para pagamento no mês de agosto, pagamentos, o pagamento dos 89, que o desembargador, no entanto, precisaria apresentar aquele estudo sobre o remanejamento de valores, de recursos para pagamento dos 89, tudo isso estava caminhando a passos largos, digamos assim. No entanto, ao retorno da sua viagem, o desembargador manifestou-se totalmente contrário àquelas ações já desenvolvidas, dizendo que não iria mais pagar os 89 enquanto perdurasse as ações dos 89, né? Trazendo, aguardando o julgamento da ação dos 89. Né? Isso é um retrocesso, disse que não ia pagamento também do adicional de periculosidade, os adicionais, enfim, tudo desandou. E para nós isso foi motivo de grande insatisfação. É lamentável que esse tipo de postura, de forma a só prejudicar o servidor, nos traga cada vez mais a falta de comprometimento que a gente, porventura, acreditava ver na administração, nessa administração. Mas todas essas questões que o tribunal retrocedeu em não trazer para os servidores, né? E nós estamos trazendo também o nosso sistema diretivo para tratar do nosso posicionamento. Nessa questão, nós vamos justamente buscar junto ao servidor forças, porque unidos é que nós podemos realmente trazer alguma substancial forma de trazer esse benefício. E a novela da transposição está difícil de ter um fim. Quando os sindicatos e os servidores esperavam que tudo ia ser resolvido nessa semana, veio a decepção. O governo federal demonstrou finalmente de forma clara que não tem interesse em transpor os servidores conforme a lei. Os sindicalistas foram chamados a Brasília para uma reunião no Palácio do Planalto e, quando chegaram lá, ouviram o que ninguém queria ouvir. E nós, do programa Movimento Sindical, estávamos lá. Acompanhamos tudo e vamos mostrar agora. Até o momento da reunião no Palácio do Planalto, os sindicalistas e a bancada federal ainda não sabiam qual era o novo posicionamento da AGU sobre a transposição. Até então, a Advocacia Geral da União havia divulgado o entendimento de que a transposição deveria beneficiar os servidores civis contratados até 87 e os militares contratados até 91, e enquadrar todos com o salário de servidores federais. Os sindicatos não concordavam, pois o entendimento é de que a emenda constitucional número 60 garante a transposição a todos os servidores contratados até 91. Para mudar o entendimento da AGU, o governo do estado apresentou provas de que a União pagou a folha dos servidores até 91. No quarto andar do Palácio do Planalto, os sindicalistas aguardavam ansiosos a reunião da bancada federal com a ministra do Planejamento Miriam Belchior, ministra da Casa Civil Gleisi Hoffmann e com o ministro substituto da AGU, Fernando Albuquerque. A informação que estava guardada caiu como uma bomba para o estado de Rondônia. O ministro substituto da AGU declarou que a transposição deve beneficiar só os servidores contratados até 87 e com salário do estado. A bancada federal exigiu que o ministro substituto desse a informação pessoalmente aos sindicalistas. Fernando Albuquerque, sem qualquer cerimônia, disse que a AGU voltou atrás, mas que ainda não havia elaborado parecer jurídico confirmando o seu entendimento. A reunião ficou tensa e os parlamentares e sindicalistas se manifestaram. O senador Valdir Raupp ficou visivelmente irritado. Chegou a bater na mesa e disse que Rondônia não pode aceitar essa injustiça. Na saída da reunião, o presidente do Sintero, Manuel Rodrigues, disse que os sindicatos não aceitam esse posicionamento e vão continuar lutando.
Lamentavelmente, depois de mais de 3 meses de discussões, nós sentimos-nos traídos e enganados pela própria União. Quando pediram toda a documentação, foi apresentada através do Estado, comprovado com o extrato que era tendo todas as questões, e aí hoje chega a AGU, chega hoje o governo federal e diz que não tem uma solução e que se fizer o parecer seria até 87, tirando a PM também, e com o salário do Estado com o cargo em extinção, quer dizer, brincadeira, ou seja, não haverá transposição com essa decisão, mas diz que o canal está aberto. Que canal está aberto se nós formos trair toda a população? Resta agora a população de Rondônia, servidores públicos, manter a questão agora no final de setembro do fechamento de uma das usinas e não abrir enquanto a presidenta Dilma não resolver, porque nós não somos palhaços, nós não estamos de brincadeira. A bancada federal foi enganada, os sindicatos foram enganados, nós trabalhamos dia e noite, incansavelmente, apresentando documentos, fazendo tabela, fazendo tudo para agora a União chegar e dizer que a questão é financeira e ainda alegar que, em função da greve dos federais, que isso vem prejudicar, que não poderia pensar nesse momento em passar para a esquadra da União com a questão de salário. É brincadeira um negócio desse. Nós somos, mais uma vez, massa de manobra do governo federal. Infelizmente, o governo federal traiu o Estado de Rondônia e a população de Rondônia conclama toda a sociedade, comércio, servidores, a fazer um ato por não deixar que seja inaugurado nenhuma obra lá em Rondônia se não for resolvida essa situação. E também manter o fechamento de uma das usinas junto com a sociedade. Nós não vamos dar trégua, nós não somos palhaços, não estamos de brincadeira. E o sindicato, mediante essa decisão do governo federal em acabar com o sonho da transposição, nós também não vamos dar trégua ao governo federal. Totalmente contrariados, os sindicalistas e os parlamentares deixaram o Palácio do Planalto. Foram realizadas várias reuniões no Congresso Nacional para discutir estratégias e continuar lutando. Uma das estratégias foi enviar diretamente à presidente Dilma um ofício relatando a situação e um pedido de audiência. Enquanto a bancada federal vai tentar reverter a situação através de emendas no Senado e na Câmara, os sindicatos mantêm a proposta de promover manifestações, como o fechamento da BR e o bloqueio das obras das usinas do Rio Madeira. Principalmente porque a presidente Dilma pretende vir a Rondônia nos próximos dias. O Sintério, mediante esse golpe que os sindicatos sofreram juntamente com todo os servidores públicos de Rondônia, dizer que a luta só está começando, nós não vamos recuar, muito pelo contrário, para mim a guerra só está começando. Nós vamos manter todas as mobilizações que nós vimos previamente já agendadas, agora na segunda quinzena de setembro. Se tiver que fazer fechamento de usina, nós vamos fazer. Se tiver que fazer fechamento de BR, nós vamos fazer. Os sindicatos estão unidos, não pode dizer os locais e horário, mas pode ter certeza. E eu disse lá para os ministros, vai ser difícil a Dilma vir em Rondônia, depois de tudo isso, porque houve uma discussão de meses, a questão não é jurídica, a questão é política, para mim ficou claro, quando eles colocam a questão da greve nacional, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Hoje eles dizem que a lei está errada, demoraram aí 3 anos para dizer que a lei está errada, teria que fazer uma nova lei, isso é balela, isso é conversa para boi dormir. Como fazer uma nova lei? E ainda, se não bastasse, eles colocarem essa questão de que até 87 com o salário do Estado, mas não publica. O que impede eles de publicar, me diga. Qualquer pessoa na sua sã consciência vai saber, ora, se eles dizem que, na pior das hipóteses, eles aceitam 87 com o salário do Estado, então publique. Por que eles não publicam? Sabe por que eles não publicam? Porque no dia seguinte nós vamos para a Justiça. E eles querem que nós judicializamos tudo, inclusive até a instrução normativa eles querem que a gente vá para a Justiça, que é um absurdo. Quem tem que publicar a instrução normativa é o governo federal. Nós estamos fazendo uma nota de repúdio na televisão, nos rádios, e podem ter certeza que a presidenta Dilma pode até vir a Rondônia, como eu disse lá, inaugurar alguma obra, mas vai dar trabalho para ela descer, só se for de helicóptero, porque nós vamos estar atentos, todos os sindicatos, nós não estamos de brincadeira, não somos palhaços, e nós vamos fazer o possível para reverter. Em que pese algumas pessoas estarem criticando, o sindicato está fazendo aquilo que está à altura do sindicato. A nossa parte nós estamos fazendo, e pode ter certeza que a luta está apenas começando. Ao pessoal que não desanime. Se tiver que ir para a Justiça, vamos para a Justiça. Dia 14 agora tem a Assembleia em Porto Velho, com caravana do interior. Vamos definir. Se a categoria entender que vamos direto para a Justiça, vamos para a Justiça, vamos avaliar com a categoria. Agora, pode ter certeza, isso não vai ficar de graça. A guerra só está começando, nós não estamos aqui para brincadeira. Podem ter certeza que, enquanto eu estiver à frente desse sindicato, eu estou aqui para defender os interesses da categoria. E se tiver que ir para a luta, nós vamos, tiver que ser preso, vamos ser presos, mas nós vamos para a luta, porque o papel do sindicato é defender a sua categoria, e nós estamos fazendo isso com muita propriedade.
É bom esclarecer para que fique bem vivo na mente dos servidores que o problema está no governo federal. Não adianta culpar os sindicalistas, não adianta criticar a bancada. Quem não quer a transposição é o governo federal. E como estamos em período eleitoral, algumas pessoas se aproveitam do assunto para tentar derrubar a campanha do adversário, geralmente com mentiras, com boatos, enfim, fazem de tudo para prejudicar o adversário. Mas os servidores conscientes sabem identificar quem está realmente lutando pela transposição e quem vive de criticar os que trabalham. O programa Movimento Sindical de hoje termina aqui, mas nós estamos 24 horas na internet. Se você quiser rever alguma das reportagens de hoje ou algum programa anterior, basta acessar o YouTube e colocar na pesquisa Movimento Sindical. Você também pode acompanhar as reprises todas as terças e quintas-feiras, ao meio-dia, no AltV Amazônia, a TV online do jornal Rondônia Agora. Nós voltamos no próximo sábado, nesse mesmo horário. A todos um bom fim de semana, uma ótima semana de trabalho e até lá! Programa Movimento Sindical. Apoio: Sinter, Sinjur, Sincipol, Sindisaúde, Sindicer, Asper, Sincempro, Simporo e CUT.